E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos aqui de volta para a nossa playlist sobre fase postulatória. E nesse vídeo nós vamos tratar de um tema importantíssimo, né? Que consiste na análise dos efeitos produzidos pela citação válida. Nós vamos analisar o conteúdo do artigo 240 do CPC. Não sai daí, que eu volto já já. Muito bem, meus amigos, no vídeo anterior nós fizemos aí o primeiro estudo acerca da citação. Nós analisamos o conceito de citação, conceito esse que é fornecido pelo próprio Código de Processo Civil, ok? E vimos que a citação ela é fundamental para que o processo tenha um desenvolvimento válido, né? Para que o processo ele consiga caminhar de maneira adequada, já que é por meio da citação que nós vamos aí materializar o princípio do contraditório. É por meio da citação que nós vamos dar ciência ao réu da existência de um processo contra ele e chamá-lo para integrar a relação processual. Tudo bem? A partir de agora, nós vamos analisar quais são os efeitos produzidos pela citação válida. Esses efeitos eles estão previstos no artigo 240 caput do CPC. E a primeira informação que eu tenho para passar para vocês sobre esse assunto é que o novo CPC, lá no 240, utiliza o que a doutrina vem chamando de regra da translatio iudice. O que é isso, professor, esse nome aí complicado, translatio iudice? Veja, essa regra da translatio iudice, ela preconiza que quando eu tenho um juízo incompetente, mesmo que ele seja absolutamente incompetente, eu vou poder aproveitar os atos processuais praticados nesse juízo incompetente, tudo bem? E assim preservar os seus efeitos. E aí o que eu vou fazer? Eu vou transportar o ato processual para o novo processo, para o processo válido. Não sei se você se recorda, mas quando nós identificamos uma incompetência, seja ela relativa ou absoluta, o juiz não extingue o processo. O que o juiz incompetente faz é simplesmente remeter o processo para a vara competente, para o juízo competente. Quando ele faz isso, a regra da translatio iudice permite que o novo juízo, que o juízo competente, aproveite atos processuais praticados lá pelo juízo incompetente. Com a citação é isso que acontece. Tanto é que o 240 caput diz assim: a citação válida, né, ainda que ordenada por juízo incompetente, produz os seguintes efeitos, né? Mais ou menos assim. Então o que o 240 faz é aplicar a regra da translatio iudice. Então só um exemplo aí bem simples, né? Se eu tenho uma ação de divórcio, a ação de divórcio é uma ação que tem que tramitar, em regra, pelas varas de família e sucessões. Então, numa comarca em que eu tenha varas cíveis e varas de família e sucessões, obviamente, né? Eu tenho aí essa especialização. Se eu proponho uma ação de divórcio na vara cível comum, essa vara é incompetente, tá? Mas mesmo que o juízo da vara cível determine a citação e ela seja feita, essa citação vai ser aproveitada pelo juízo de família, quando houver a remessa do processo. Tá bom? Então, superada aí a regra da translatio iudice, não é nada demais, vamos agora ver quais são os efeitos gerados pela citação válida. Vem comigo para a nossa tela. Então vamos lá, galera. Efeitos
da citação, efeitos da citação válida. Artigo 240 do CPC. Então vamos lá. Qual é o primeiro efeito que a citação válida produz? O primeiro efeito é induzir litispendência. O primeiro efeito da citação válida é induzir litispendência. Professor, o que significa induzir litispendência, né? Olha só, de acordo com o artigo 240, quando o réu ele é citado, né? Quando nós falamos em citação válida, nós estamos nos referindo àquela citação que ocorreu sem vícios, sem defeitos, né? A citação de acordo com aquilo que a lei exige. Quando a citação é realizada, o réu ele passa a integrar a relação processual, já sabemos disso. E a partir desse momento é que o processo, a partir desse momento é que a ação, ela pende para o réu. Litispendência, né, utilizando aí o vocábulo, significa pendência da lide. Então, a partir do momento que a citação válida é efetuada, a ação, a relação jurídica, começou a pender para o réu, ou seja, começou aí a existir para o réu. Porque nesse momento é que o réu tomou ciência de que existe uma ação contra ele. Então, ele já sabe que a partir da citação, ele é réu num processo. Está pendendo contra ele um processo. Tudo bem? E esse efeito, ele é muito importante por vários aspectos, né? Por vários motivos. Um desses motivos é o seguinte: quando a citação é feita, é realizada, a partir desse momento, se o réu, citado validamente, resolver alienar, resolver transferir o seu patrimônio, ele poderá incorrer em algum tipo de fraude. Percebe? Ele poderá, se alienar o seu patrimônio, configurar aquilo que nós chamamos de fraude à execução, que é um instituto tratado lá no artigo 792, inciso 4 do CPC. Puxa, professor, então a partir da citação válida é que poderá haver a configuração de uma fraude à execução? Pois é, eu te dou um exemplo corriqueiro, exemplo prático extremamente comum. Imagine que eu sou autor da ação e eu sou credor do réu, tudo bem? O réu, ele me deve, vamos imaginar, 300 mil reais. Eu emprestei para ele um dinheiro, nós fizemos um contrato de empréstimo e o réu não me pagou. Bom, eu não tive outra alternativa senão ingressar com uma ação de cobrança contra ele. Falar, ó, tô cobrando aí os 300 mil reais que eu te emprestei, quero que você me pague. O réu faz o quê? Ele sabe que se ele não pagar lá na fase de execução, quem vai responder pela dívida vai ser o patrimônio pessoal dele. Essa é a regra basilar da execução no processo civil. Se o autor, ou melhor dizendo, se o réu não cumpre com a sua obrigação, os seus bens, o seu patrimônio pessoal é que vai sofrer por isso. Então, vai haver, por exemplo, penhora, né?
para o bem ser vendido posteriormente num leilão e eu receber o valor, enfim. O réu, com medo de perder o patrimônio, faz o quê? Aliena, transfere o apartamento que ele tem, nesse valor de 300 mil reais, para o filho dele. Ele simula uma compra e venda, entre aspas, ele vende para o próprio filho uma casa, um apartamento que ele tem no valor de 300 mil reais. Por quê? Porque ele quer preservar esse patrimônio. Perceba, se ele fez essa alienação depois de citado validamente, isso configura fraude à execução. Por quê? Porque a partir da citação válida, ele já tem ciência de que contra ele pende um processo, pende uma ação. Tudo bem? Então esse é o primeiro efeito, induzir litispendência. Vamos voltar comigo para a tela para a gente poder ver qual é o segundo efeito. Muito bem. Então, o segundo efeito que a citação válida produz, aí nos termos do artigo 240, é tornar litigiosa a coisa. Tornar litigiosa a coisa. Como assim, professor? A partir da citação, a coisa se torna litigiosa? Mas, afinal de contas, de que coisa você está falando? Olha, veja bem. Quando nós temos processos, quando nós temos ações que tratem sobre bens imóveis, né? Ou até mesmo bens móveis, esse efeito da citação, ele é bem melhor visualizado, tá? Então eu vou te dar um seguinte exemplo, tá? Imagina que eu fiz a compra de um terreno, tudo bem? Eu fiz a compra de um terreno. Só que o que acontece? O vendedor desse terreno recebeu o dinheiro, né? Ele recebeu o dinheiro e não me deu o terreno. Percebeu? Eu paguei, entreguei o dinheiro, mas o réu não me transferiu a propriedade do terreno. Ok? E aí, ele é citado. E quando ele é citado, ele aliena esse terreno para uma outra pessoa. Veja bem, ele foi citado. E aí ele alienou esse terreno, ele vendeu esse terreno para uma outra pessoa. É um estelionatário, né? Vende a mesma coisa duas vezes para duas pessoas diferentes. E aí, como é que fica essa situação? Veja, como nesse caso ele vendeu o terreno depois que ele foi citado, nós vamos aplicar o artigo 109 do Código de Processo Civil, ok? E aí, o réu que alienou, ele não mais vai ser considerado um legitimado ordinário, mas sim, a partir de agora, ele será um legitimado extraordinário, porque ele vai defender em juízo, em nome próprio, um interesse alheio. Interesse alheio? Mas, professor, de quem que ele vai defender o interesse? Ora, ele vai defender o interesse do outro comprador, do outro adquirente. Percebe? A legitimidade aqui no processo, ela não vai se alterar. Eu entrei com o processo contra o réu e o processo vai caminhar contra ele. Só que ele, a partir de agora, que ele fez a alienação depois da citação, ele será considerado um legitimado extraordinário. Se você não tem muita familiaridade com a legitimidade extraordinária, vai até a nossa playlist lá do canal, nossa playlist sobre teoria geral da ação, e assiste o nosso vídeo sobre o tema. Mas aí, nesse caso, veja,
O réu, ele permanece no polo passivo, só que agora ele terá a condição de legitimado extraordinário. Bom, professor, entendi. Mas vamos mudar um pouquinho o exemplo? E se o réu alienou o terreno, ele vendeu o terreno para uma outra pessoa antes da citação válida? E aí? Neste caso, meus amigos, haverá a ilegitimidade passiva. Haverá a ilegitimidade passiva. Como assim, professor? Olha para mim. Eu sei que parece um pouco confuso, mas não é não. Se o réu, ele alienou o terreno, ele vendeu de novo o terreno para uma outra pessoa, antes dele ser citado, isso significa que, como o ato foi praticado antes da citação, o réu não sabia da existência do processo contra ele, tá? Como eu entrei com a ação contra ele, vai haver ilegitimidade passiva, porque eu deveria ter entrado com a ação contra o novo adquirente do terreno. Eu ia ter que me resolver nessa ação com o novo adquirente do terreno. Claro, mas professor, o cara vai sair impune? Não, nada impede que depois o outro comprador, ele entre com uma ação contra digamos assim, o estelionatário. O que eu quero mostrar para vocês é que esse efeito da citação, de tornar litigiosa a coisa, ela é muito importante para fins de definição da legitimidade passiva do processo. Então vamos recapitular para a gente concluir esse vídeo, para não ficar muito longo. A citação válida torna litigiosa a coisa. Esse é um dos efeitos. Maravilha. Então vamos dividir. Se o réu vende o terreno para uma outra pessoa depois da citação válida, ele já sabia que o processo corria contra ele, certo? Mas mesmo assim, ele alienou o terreno. Ele vendeu o terreno para outra pessoa. Nesse caso, pouco importa. O meu processo vai continuar contra ele, contra o réu originário da ação, contra o vendedor picareta que vende a mesma coisa duas vezes para duas pessoas. Então eu continuo o processo contra ele. Só que ele, nesse momento, não será mais um legitimado ordinário. Ele será um legitimado extraordinário, porque ele vai defender em nome próprio um direito alheio. Direito de quem? Direito do outro lá. Agora, se ele vende o terreno, se ele faz a alienação antes da citação válida, aí eu entrei com o processo contra o réu errado. Haverá ilegitimidade de parte. Eu vou ter que mudar o polo passivo para colocar o novo comprador do terreno como réu da minha ação. Tudo bem? Então esse é o efeito da litigiosidade sobre a coisa, né? Quando existe a citação válida, sobre o bem já recai uma discussão. Então, quando você for comprar, por exemplo, uma casa, um imóvel, um apartamento, seja lá o que for, tome muito cuidado. Porque se tiver uma ação sobre aquele bem, você tem que ter muito cuidado. Porque aquele bem, a partir da citação, se tornou litigioso. Ou seja, sobre ele recai uma controvérsia, recai uma lide. E aí você tem que ter cuidado com essa regra que eu acabei de te explicar, que é a aplicação do artigo 109. Alienou o bem depois da citação válida, o processo permanece contra o réu, só que agora ele vai ser legitimado extraordinário. A alienação foi feita antes da citação válida, eu vou ter que trocar o polo passivo, vou ter que incluir o outro réu, tudo bem? Vou ter que incluir o comprador. Beleza? Espero que tenha ficado claro, mas se por um acaso você ficou com alguma dúvida, não ficou muito aí clara na tua cabeça a ideia, manda mensagem para mim, vou ter o maior prazer de te responder.
tá bom? Com isso, a gente para por aqui e no próximo vídeo a gente dá sequência ao estudo dos efeitos da citação válida. Forte abraço e bons estudos!